Bom, galera, fechando os trabalhos aqui direto do Morumbi, mais um jogo do Campeonato Brasileiro e, infelizmente, mais uma derrota do Fluminense na competição, fazendo com que o time se mantenha ali na zona do rebaixamento, o que, obviamente, é uma posição muito incômoda. Eu vou trazer aqui neste vídeo a palavra do técnico Fernando Diniz, alguns poucos jogadores que passaram ali pela zona mista e falaram com a gente, como o Alexander, que falou pela primeira vez depois de ter sido afastado. Hoje foi titular também pela primeira vez desde então e fez um jogo bom. Por sinal, acho que talvez tenha sido o melhor do Fluminense em campo. Mas foi uma partida que, quando a gente olha para o resultado, quando a gente vê o que aconteceu no jogo, preocupa. Foi uma partida que, quando a gente olha para o resultado, é muito ruim, evidentemente. O time está na zona do rebaixamento, né? O Fluminense, ele mais uma vez, ele sai na frente e não consegue sustentar o placar e não consegue sustentar o resultado. Né, foi assim contra o Atlético Mineiro, contra a Bahia, contra o Bragantino. Em alguns momentos o Fluminense jogando até melhor que o adversário, comete erros infantis como cometeu hoje aqui no Morumbi e acaba desperdiçando pontos importantes. Hoje o time fez um jogo em que poderia, ontem no caso, né, o time fez um jogo que poderia ter conquistado pelo menos um ponto e ter saído da zona de rebaixamento. E pelo segundo tempo que fez, que foi melhor do que o primeiro, na minha opinião, poderia até ter buscado a vitória, né? Foi um segundo tempo ali equilibrado, o Fluminense não criou tanta chance, o São Paulo também não criou, e aí a derrota vem justamente num erro infantil cometido pelo Diogo Barbosa, erra um passe, cede o escanteio, o gol sai depois do escanteio. O primeiro gol do São Paulo é um gol em que o Fábio entrega de bandeja e já tinha feito outra jogada parecida. Ou seja, o São Paulo fez 2 gols aqui no Morumbi, os 2 gols literalmente entregues pelo Fluminense de bandeja. E aí fica difícil. Né, eu venho falando muito sobre isso aqui no canal, quem acompanha sabe, sobre consistência, sobre ter consistência no jogo, sobre ter regularidade, e o time não consegue ter isso em muitos momentos. E aí leva um gol, sente, o emocional bate e os resultados acabam escapando, como foi mais uma vez hoje aqui no Morumbi. Então vou trazer a palavra primeiramente aqui do técnico Fernando Diniz, vou trazer aqui o que ele achou do jogo. Ele falou também sobre a arbitragem, detonou o Daronco, evitou muito falar sobre o Luciano. Enfim, vou trazer a palavra do Diniz aqui, mas antes, por favor, galera, o seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Por favor, conto muito com vocês, não se esqueça, é muito importante. Seu comentário também. Vamos ouvir aí o técnico Fernando Diniz. Um jogo pro outro. Eu acho que hoje não tem nada a ver com o empate que a gente tomou contra o Atlético Mineiro e também não tem a ver com o que a gente tomou contra o Bragantino. A gente falhou em 2 saídas, e que é uma coisa forte. A gente estava variando bem o jogo hoje. Nosso gol, inclusive, foi de uma variação de uma jogada longa. A gente alongou e acabou pegando a segunda bola e acelerou e o Keno fez o gol. O que tem acontecido, talvez um ponto em comum, que a gente tem errado coisa que a gente não erra, naturalmente. Esses 2 erros de hoje, coisa que a gente não erra, sempre errou muito pouco. Que é uma coisa para se corrigir, de hoje. E quando o Atlético Mineiro já foram erros assim de marcação, a gente com o time todo postado, os 2 gols do Atlético, e a gente tomou empate também. Que também, tipo de erro que a gente também não erra. Coisa assim de fácil correção. Então a gente tá melhorando. A temporada ela tá ainda irregular, consistente, a gente variando jogos que a gente joga bem, outros que a gente não tem conseguido jogar bem, jogos que a gente sabe jogar o jogo, como foi lá contra o Colo-Colo. Hoje aqui também no Morumbi a gente soube jogar o jogo, porque era um jogo que tinha uma pressão também alta, a gente soube sair jogando algumas vezes, alongamos outras bolas, e o time, eu acho que ele, ao meu ver, assim, em termos de desempenho das últimas rodadas para cá, depois do jogo acho que do Corinthians, a gente tem sabido jogar os jogos, e o desempenho, embora contra o Colo-Colo, que eu falei na entrevista, a gente não tenha jogado bem tecnicamente, a gente foi muito consistente, muito sólido na parte defensiva. Então o cenário que eu vejo de 2 semanas para cá, desde o jogo do Corinthians, é de evolução, mas eu não saberia te responder de uma maneira linear por que o time não tem mantido os resultados de vitória. Todos esses resultados a gente deixou escapar, todos eles a gente poderia ter vencido, todos sem exceção, a gente não conseguiu vencer, mas eu acho que a gente melhorando aquilo que a gente tem feito nos treinamentos, nos jogos, as vitórias elas vão voltar a aparecer, e quando voltar a aparecer, acredito que vão voltar de uma maneira mais consistente. Então, não vou ficar comentando o que o Luciano falou. O que todo mundo sabe no futebol é que jogador xinga, outro xinga, é todo jogo.
Todo jogo. Todo jogo. Quando tem uma discussão, jogador, começa a discussão, primeira coisa, que o meio do futebol é o meio onde palavrão é uma linguagem comum. Mas todos os jogos, naquele instante assim, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Então se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte. Porque é uma linguagem comum. Eu nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou palavrão. Que foi o que ele falou, você não pode falar palavrão. Eu vi você falando palavrão e te expulsei. Então não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado. Todo mundo. E não é, e também não estou julgando que não tem expulsado do São Paulo falou palavrão, porque não se expulsa porque falar palavrão. Ninguém agrediu ninguém. Esse tipo de ofensa verbal, o cara vai lá e põe para sempre. Minha vida e desde quando eu jogava, a primeira vez que eu vejo um cara expulsar alguém, porque a argumentação é de que falou palavrão. Então não é critério. Critério para expulsão. Como assim critério? Tem para apitar, para dar falta? Tem critério. Lá o pênalti é uma coisa que não precisa de VAR. O cara chega dando carga, ele tá perto do lance. Então assim, eu não... Esse tipo de coisa, assim, se for cobrar para frente, assim, de alguém falar palavrão, você vai ver que não vai expulsar, porque não é para expulsar, porque não se expulsa porque fala palavrão. O máximo que acontece, talvez até pela insistência da discussão, não por causa do palavrão. Estou discutindo ali da amarela, ele pegou do amarelo. Sinceramente, eu não entendi a expulsão. Não entendi. Tem que acatar que ele é o árbitro, mas não tem critério. Para mim é a primeira vez. Inédito. E é isso. Em relação ao episódio, também é uma coisa que aconteceu no campo. E eu achei que era uma coisa de fato que não se deveria fazer. Claramente o Manuel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. E aí aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa meio totalmente não legítima de pegar e cobrar o lateral na condição que ele ia cobrar. Então assim, aí começou a discussão por conta disso e é isso. Bom, o Diniz, ele reconheceu, mais uma vez voltou a falar naquela questão de erros que o time não costuma cometer, né? Mas o Fluminense vem cometendo esses erros constantemente, se não um, o outro, né? Não é surpresa, infelizmente o time não vem conseguindo ter boas apresentações e boas atuações esse ano em muitos jogos. Hoje, enfim, eu acho que faltou capricho, faltou atenção, faltou foco, né, para conseguir segurar pelo menos um empate aqui no Morumbi. Mas está aí, portanto, a análise do Fernando Diniz. Eu vou trazer aqui a palavra dos jogadores que passaram na zona mista e falaram com a gente rapidamente, incluindo o Alexander pela primeira vez depois do afastamento. Mas antes, um rápido recado aqui para você, homem. Sim, os homens que estão me assistindo agora, alô tricolores. Um rápido recado de uma empresa que já há muito tempo atua no tratamento da calvície e com muito sucesso. Se você acha que tem esse problema e ele é só seu, tá muito enganado. Cerca de 42 milhões de homens só aqui no Brasil enfrentam a calvície. E muita gente acha que nem tem como tratar esse problema. Você está muito enganado. A Manual faz exatamente isso e o melhor, você nem precisa sair de casa. Você pode fazer absolutamente tudo de casa com um tratamento personalizado e 100% comprovado cientificamente da Manual. E por que é importante você tomar essa decisão agora, neste momento? Porque o quanto antes você começar a lutar contra a calvície, mais chance você vai ter de vencê-la. Não precisa esperar a calvície chegar até o último fio de cabelo para você tomar uma atitude. Vou mostrar para vocês agora, olha só aí na tela, fotos do antes e depois de clientes reais que fizeram tratamento com a Manual e vem tendo sucesso nos últimos meses. Olha só a diferença para você ter uma noção do que realmente a Manual pode fazer por você. Lembrando que o tratamento serve tanto para casos iniciais quanto para casos mais severos da calvície. É um tratamento personalizado e orientado por uma equipe médica. Ele precisa ser feito de forma contínua e os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês. O acompanhamento é ilimitado e gratuito. O frete desses produtos é de graça, vai chegar de graça na tua casa. E o que você precisa fazer agora, neste momento, é clicar aqui para garantir 40% de desconto. Atenção, hein? Você não está enganado, não. 40% de desconto nesse tratamento personalizado da Manual contra a calvície, utilizando o cupom 40VitorLessa. Atenção, porque é por tempo limitado. Utilize o cupom 40VitorLessa e comece a mudar de vida com o tratamento da Manual. Alexander, você vem voltando a ter sequência no time depois do afastamento, ainda não teve oportunidade de falar. Queria que você falasse um pouco pra gente como foi lidar com esse afastamento, como é que foi a conversa com o Diniz, com a comissão técnica, para você poder voltar? Da melhor maneira possível, conversei com ele,
Sei que ele gosta bastante de mim. E é isso, ele me deu mais uma chance para poder voltar. E agora eu tô dando o meu melhor, tô sempre dando o meu melhor dentro de campo, como eu sempre fiz. E agora continuar a continuar a lutar o meu melhor futebol. Antônio, hoje o Fluminense entrou com uma escalação diferente ali, né? O Diniz mexeu bastante ali na escalação inicial. E mesmo assim, o time conseguiu pressionar bastante o Fluminense, o São Paulo, principalmente no segundo tempo. E mesmo assim, pecou bastante ali nas jogadas no último terço. Queria saber, na sua análise, o que faltou para o Fluminense hoje, além de, claro, o gol, se você acha que as falhas defensivas ali, né, tem uma certa falta de atenção em certos momentos do jogo. Cara, a gente sabe que jogar aqui é muito difícil, né? Ainda mais contra uma grande equipe como São Paulo. A gente sabe que a gente não pode ter descuido. O professor Diniz fala que, cara, o erro pode acontecer, ele já deixou bem claro. E a gente correr para trás e fazer o nosso melhor. Hoje eu acho que a gente não merecia esse resultado, a gente jogou muito bem. E, cara, acontece. Infelizmente, alguém tem que acontecer alguma coisa para acontecer o gol. E aconteceu com quem estava lá dentro de campo, né? Ele, claro que vai corrigir durante a semana, mas vale ressaltar aqui que tinha que ser outro resultado hoje nesse jogo. O Fluminense encerrou hoje uma sequência de 6 jogos longe do Rio de Janeiro, né? Vai voltar a jogar agora contra o Cerro no Maracanã. Queria que você dissesse o quanto que se influenciou nessa sequência do Fluminense de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Cara, a gente sabia que era difícil, são viagens difíceis, são jogos difíceis. Tá todo mundo muito cansado. O calendário do Brasil a gente sabe que não é difícil, que é muito difícil. Hoje a gente, como você viu, entrou com um time mais descansado. A gente jogou muito bem. E agora a gente está voltando para casa, que é a nossa força. E eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima aí. A gente vai fazer no Maracanã grandes jogos. Entre o Luciano e o Fernandinho, acabou causando. Primeiro, da confusão eu estava no chão, com dor, então eu nem vi a confusão. E da derrota a gente lamenta muito, a gente estava bem, a gente tomou dois gols onde a gente estava melhor no jogo. Infelizmente tomamos 2 gols bobos, mas agora não tem o que fazer, agora é trabalhar e pensar já numa decisão que a gente tem na quinta-feira, que é contra o Cerro na Libertadores, então pensar nisso agora. O que você sentiu ali no primeiro tempo? Deu para ter alguma avaliação já no vestiário? Não, ainda não. Fui avaliado ali, mas foi uma coisa bem rápida. Amanhã eu vou fazer exame para a gente saber o que aconteceu. O sentimento, né? O Fluminense jogou bem no segundo tempo. Qual o sentimento mesmo com o resultado negativo? Beleza, porque a gente sabe que era um jogo decisivo para a gente. E a gente veio com o caráter de um jogo de final e a gente acabou perdendo um jogo onde a gente estava absoluto. A gente fica triste, mas já foi, não podemos fazer mais nada. Agora é pensar no Cerro agora na quinta-feira. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, encerrando essa cobertura aqui no Morumbi, com repercussão na zona mista, da entrevista coletiva. Agora é olhar para frente. Fluminense na zona do rebaixamento. É cedo ainda? É cedo. O campeonato está na 6ª rodada, vai para a 7ª rodada. Mas ficar nessa posição não é muito incômodo e não é comum para o Fluminense já há algum tempo. Então o time precisa reagir, precisa voltar a vencer, precisa ter uma sequência de resultados. É algo que está faltando nesta temporada 2023, sem dúvida alguma. Resultado, desempenho em muitos jogos. E agora vai ter pela frente Cerro Porteño na próxima quinta-feira, o jogo que pode confirmar o Fluminense nas 8ª de final da Copa Libertadores. Beleza? Deixa aí o like, se inscreva no canal, tamo junto, um abraço e até a próxima.